Olá, alunos, beleza? Alô, você também que acompanha meu canal, que prestigia o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou começar uma série de videoaulas aqui, respondendo algumas questões de química. E você aí que está com o PET complementar de química do terceiro ano, vamos começar hoje falando da primeira semana. O assunto dessa primeira semana é número de oxidação, NOx. Vamos lá? Depois da vinheta, vamos responder algumas questões sobre este tema. Vamos nessa. Já deixei aqui um mapa conceitual, ou melhor, um mapa mental, para facilitar o nosso entendimento do que seria o NOx, número de oxidação. O número de oxidação, conhecido aí como NOx, ele equivale à quantidade de elétrons que um elemento ganha ou perde em uma ligação química. Então, quando o elemento ele faz uma ligação química, há probabilidade dele receber ou doar seus elétrons, certo? Essa alteração que ocorre aí na carga do elemento ou de um composto, a gente chama de número de oxidação NOx, certo? Então, nesse mapa mental, eu deixei aqui já bem definido que o número de oxidação, o nosso NOx, ele é o número de elétrons que um elemento ganha ou perde ao fazer uma ligação. Então, vamos lá, vamos entender qual é o NOx de alguns compostos, ok? Substâncias simples sempre vai ter o NOx zero, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, ferro, zinco, ouro, H2 que é hidrogênio e oxigênio. O NOx dessas substâncias, por elas ser simples, é igual a zero. Quando nós temos substâncias compostas, né, nos nossos compostos, ou iônicos ou moleculares, a soma dos NOx, dos elementos que compõem aquele composto, tem que ser igual a zero. Okay? Quando nós temos, por exemplo, íons compostos, a soma dos NOx, dos elementos que compõem o íon, é sempre igual à sua carga. Ok? E quando nós temos íons monoatômicos, o NOx desse íon é sempre igual à carga do íon. Então você tem que igualar. Por exemplo, Ca2+, é um íon, porque está com a carga 2+. Qual que é o NOx desse íon? O NOx desse íon é igual à carga dele, neste caso, 2+, certo? Alguns NOx são fixos. Por exemplo, os metais alcalinos, que são da família UA, eles têm NOx mais 1. Isso vale também para a prata, né? O alumínio ele tem NOx fixo mais 3. E os metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, eles têm o NOx mais 2, ok? Então, isso aqui é um resumo básico do que seria NOx, número de oxidação. Antes de irmos para as questões, vamos ver se ficou claro a respeito de NOx. Aqui eu tenho gás hidrogênio. Qual seria o NOx desse gás? Ele é uma substância simples. Então, o NOx do gás hidrogênio é igual a zero. Ok? Vamos pegar aqui Na. Na é um metal alcalino. Qual que é o NOx dele? Ele tem um NOx fixo de mais 1. Se eu tenho um composto NaCl, qual seria o NOx do sódio, por exemplo? O sódio, ele tem um NOx mais 1. É fixo. Ele tem um NOx mais 1. E do cloro? Como que nós vamos saber? A gente tem que saber o seguinte, que a soma dos NOx, dos compostos, dos elementos que compõem
uma substância, neste caso aqui, como é uma substância composta, é igual a zero. Então, nós vamos ter 1 mais x é igual a zero. Quanto que deve valer x para que a soma dê zero? Se aqui eu tenho mais 1, que seria do sólido, então mais 1 menos 1, isso é igual a zero. Né? Vamos pegar outra substância, H3PO4. Qual seria o NOx do fósforo, por exemplo? Seria o NOx do fósforo. A gente não sabe qual que é o X. O hidrogênio é mais 1. Ele está na família dos metais alcalinos. Tá? Nesse caso, ele vale mais 1. O oxigênio é menos 2. A gente vai fazer a conta. Mais 1. Está multiplicando 3. Mais o X. Mais menos 2. Que está multiplicando 4. Toda essa soma tem que ser igual a 0. Mais 1 é o 3, certo? Mais 1 vezes 3, mais 3. Mais x, mais vezes menos, menos. 2 vezes 4, 8. Menos 8. Isso aqui é igual a 0. Então, nós temos mais 3, mais x, que é o que nós não sabemos, e menos 8. Tem que ser igual a 0. Quanto que x deve valer para que a soma dê 0? Aqui eu tenho menos 8 menos 3, 5. Então, x deve valer mais 5, que menos 5 mais 5 é igual a 0, certo? Agora, se eu tivesse assim, ó, NO2 menos, qual seria o NOx do nitrogênio? Seria o NOx do nitrogênio nessa situação. Então, a gente tem que dizer o seguinte, que a soma dos NOx, dos elementos que compõem essa substância, tem que ser igual à carga desse íon. O nitrogênio nós não sabemos, ficaria assim, X mais oxigênio é menos 2 que multiplica 2, isso é igual a carga, menos 1. X mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Isso é igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 4. X é igual a mais 3. Ok? Assim que a gente calcula o NOx de um íon. Você vai colocar os NOx de cada elemento. Isso tem que ser igual à carga daquele íon. Vamos para as atividades. Você que é aluno do terceiro ano, PET complementar, Química, volume 2, semana 1, questão 1. Essa primeira questão diz o seguinte: qualquer atividade agrícola ou industrial no campo da metalurgia, da indústria química, da construção civil e do cultivo da terra utiliza minerais e seus derivados. É cada vez maior a influência dos minerais sobre a vida e o desenvolvimento de um país. Como exemplo de mineral, podemos citar a pirita, que é o FeS2 sulfeto ferroso, usado na fabricação de aço sulfúrico e que, por sua cor amarela e brilho metálico, recebe no Brasil
a denominação popular de ouro dos trouxas. No mineral, qual é o número de oxidação do enxofre? Vamos nessa então? Eu tenho aqui, ó, FeS2. Qual é o número de oxidação do enxofre? Como é que vai ficar esse cálculo nosso? Olha, o ferro, neste caso, ele é 2 mais. Nós vamos fazer o seguinte: o ferro, neste caso, ele é mais 2. O NOx é mais 2. E ele é o ferro 2. Esse 2 seria o ferro. Então, mais 2, mais X, que multiplica 2 vezes esse 2 aqui, é igual a 0. Mais 2, mais 2 vezes o X, 2x, é igual a 0. 2x é igual a menos 2. X é igual a menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. Este é o NOx do enxofre nesse composto. Então, alternativa correta, letra B. Próxima questão. Questão 2. Indique o número de oxidação de cada elemento nos respectivos compostos, relacionando as colunas. Então, qual que é a oxidação do cálcio em CaCO3? O cálcio é da família 2A. Então, o número de oxidação dele nessa situação é 2 mais. Nós vamos relacionar com 2 mais. Situação 2. Qual é o NOx do cloro em HCl? O H é mais 1. Então, Cl menos 1. Porque a soma tem que dar 0. É mais 1. Mais quanto que vai dar 0? Mais 1 menos 1. Isso é igual a 0. Situação 3. Qual que é o NOx do Na em Na2SO4? O Na ele pertence à família 1A, metal alcalino. Então, o NOx dele é mais 1. Qual que é o NOx do N em HNO3? HN3. Eu quero saber o NOx do N. O H a gente já sabe que tem NOx fixo. Mais 1. Mais 1 vezes 1, que só aparece uma vez aqui. Mais o X para o N. Mais o oxigênio, que é menos 2, e ele aparece 3 vezes. Então, vai ser mais 1. X, que mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. Essa soma tem que ser igual a 0. Não tem a carga, então tem que ser igual a 0. Se tivesse a carga, seria igual a carga. X é igual. Passar o 6 para lá. 6. E esse aqui também. 6 menos 1, 5. Então, o NOx do N em HNO3 é mais 5. Vou levar a carga aqui. E do O em O2? Substância simples, NOx igual a 0. Beleza? Finalizando aí essa questão. E assim, galera, terminamos a resolução da primeira semana do PET Complementar de Química, volume 2, beleza? Continue acompanhando os vídeos aqui no canal. Em breve farei novos vídeos para dar continuidade à resolução dessas questões do PET Complementar. Espero todos vocês aqui. E desde já eu agradeço pelo prestígio. Fiquem todos com Deus e fui!